Boa noite, pessoal. Aí eu estou olhando que o pessoal que passa ainda não chegou, mas tudo bem. Então, hoje nós vamos ter a Margarete conosco para nos trazer hoje um tema que também é muito interessante. Eu quero muito entender, porque a gente tem muita coisa que está passando no nosso planeta que a gente ainda tem essa dificuldade, né, para entender. Tudo bem? Então, o que vai nos salvar de muitos perigos e de como uma proteção vai ser o conhecimento. Às vezes é pouco o que a casa proporciona nos estudos, até nos estudos, uma palestra. Mas quanto mais a gente puder estudar em casa, um livro que seja do seu interesse, mesmo que para princípio das pessoas, né, um romance, algo que vá nos acrescentar, e ali às vezes até apazigua nossas dúvidas. Então hoje nós vamos ter o prazer da nossa amiga Margarete aqui conosco para também nos ajudar. Então, para nós iniciarmos aqui, vamos fazer uma prece, que é ela que sempre nos liga a esses amigos espirituais que aqui estão hoje. Então, Mestre Jesus, muito obrigada por ter permitido que chegássemos aqui em paz, e que aqui nós saímos melhor do que quando chegamos, levando essa paz. Obrigado, Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Hoje eu trouxe para a gente conversar um pouquinho como acontece a encarnação nos diferentes mundos, não só aqui no planeta Terra, como nos outros mundos. Então, a gente vai fazer uma reflexão em cima disso e nas obras da codificação. Então, na questão 172 do Livro dos Espíritos, diz assim: nossas diferentes existências corporais se passam todas sobre a Terra? Se a gente só reencarna aqui? Qual foi a resposta que deram? Não, não todas, mas os diferentes mundos. A que passamos deste globo não é a primeira nem a última, e é uma das mais materiais e uma das mais distanciadas da perfeição, porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, não quer dizer que desde o começo nós estamos reencarnando no planeta Terra. Há uma grande probabilidade de sim, mas a gente veio de outros lugares, né, para cá. Porque o início do povoamento da Terra está bem escrito no livro A Caminho da Luz. As gerações que foram vindo, os povos que foram sendo trazidos para cá, vieram de outras orbes para ajudar no povoamento do planeta Terra, porque os seres que habitavam aqui, na época do início, né, que eram os seres primitivos, não tinham condição de se desenvolverem sozinhos, precisava de seres um pouco mais de conhecimento, de inteligência. Então vieram outros habitantes de outros planetas, que a gente fala muito dos exilados de Capela. Muitos deles vieram para cá, aceitaram a proposta de vir para cá, e estamos no processo de evolução aqui, ajudando a evolução do planeta. Mas como esses seres, eles tinham um certo desenvolvimento intelectual, mas não tinham um desenvolvimento moral adequado. Tanto que a gente vê em toda a nossa história, do passado, né,
Idade Média, antes da Idade Média, era muita crueldade, muita maldade, muita violência. Então, por quê? Porque a questão moral não era o que prevalecia neles. Mas eles aceitaram vir para cá em caráter de missão para poder ajudar o avanço do planeta. Tá? Mas a gente vê que a nossa história conta assim as inquisições, né? Então tudo isso foi resultado desses seres que vieram para cá. Época dos persas, dos babilônios. Então era uma cultura que, em termos de moral, deixava a desejar, tá bom? Mas eu não vim falar disso. Então, no livro A Gênese, no capítulo 11, eu estou fazendo primeiro uma pontuação aí do que a doutrina fala, tá? Quando em um mundo os espíritos hão realizado a soma de progresso que o estado desse mundo comporta, deixam-no para encarnar em outro mais adiantado, onde adquirem novos conhecimentos. Então, nós estamos encarnados aqui no planeta Terra. Se nós evoluirmos no planeta Terra mais do que o planeta comporta, nós saímos daqui. Nós vamos encarnar em outro lugar. Tá? Então, como diz o Evangelho, há muitas moradas na casa do Pai. A gente acha que só existe o planeta Terra, né? Nós somos os senhores do universo. E não somos. Ok? Então, a Gênese diz isso, que a gente pode reencarnar em outro lugar. Então, a gente tem 3 situações de migrações que acontecem. Migrações que acontecem fora de um período de transição planetária, dentro de um período de transição planetária e as migrações coletivas que acontecem nos períodos de transição planetária. Então, nós temos a primeira situação aí. Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, foi trazido por Kardec a existência de 5 tipos de mundos. O mundo primitivo, que é o vermelhinho, o mundo de provas e expiações, o laranjinha, o mundo de regeneração, que é o amarelinho, os mundos ditosos ou felizes e os mundos celestiais. Então, Kardec definiu mesmo os mundos primitivos como aqueles que representavam as primeiras reencarnações da alma humana. O mundo de provas e expiações, não precisa nem falar, que é esse que nós estamos aqui. O mundo de regeneração é a próxima etapa que nós iremos. Então, nós estamos num trabalho para irmos para esse mundo de regeneração. Vai demorar ainda? Vai demorar um pouco, tá? Os ditosos, os felizes e os mundos celestes, ele não falou muita coisa. Até porque não teria condição de falar, porque ele não estava no estágio para chegar nesse mundo celestial, né? Então, não adiantava falar muito sobre eles para nós, porque ia ficar muito fora da nossa realidade, ok? Então, tem um bonequinho ali, que ele está no mundo de provas e expiações, mas ele evoluiu nesse mundo de provas e expiações. E a gente viu, quando você evolui mais do que o planeta comporta, você pode ir para outro mundo. Então, esse candidato, ele está indo para o mundo de regeneração. Ele não vai pular lá para frente, não. É degraus, tá? Então, ele já está apto para ir para o mundo de regeneração. Então, o que aconteceu? Ele se transformou fora do período de transição planetária. Tá? Então, ele vai receber um convite para migrar para o mundo de regeneração. Foi o que aconteceu com o Dr. Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra de Menezes não precisava mais reencarnar nesse mundo de provas e expiações. Ele recebeu um convite para ir para um mundo melhor, um mundo de regeneração. Só que ele disse que não queria ir, que ele queria continuar aqui por um tempo para ajudar os seus irmãos que estavam aqui necessitados. Tá? Então ele avançou mais do que o planeta podia comportar na época. Ok? Então essa é a primeira
primeira situação. A segunda situação. Nós temos os mundos primitivos, os espíritos que avançam no ritmo do planeta, eles não precisam migrar. Então, na tarjinha de baixo, está acontecendo a transição. Então, a transição do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações aconteceu. A gente lembra quando isso se deu? Alguém lembra que viveu no mundo primitivo, que aconteceu uma transição e a gente passou para o mundo de provas e expiações? A gente não lembra, mas aconteceu. Vai ter uma transição de provas e expiações por regeneração? Vai também. Vai ter um começo para isso? Um marco? Dizer assim, olha, a partir de agora já é regeneração? A gente não vai sentir isso para definir, mas isso vai acontecendo gradativamente. A humanidade vai se modificando, a humanidade vai se transformando para melhor, até que os habitantes desse planeta sejam todos regenerados. O que é regenerar? Criar uma geração nova. Para o mundo de regeneração, os ditosos ou felizes, também vai ocorrer uma transição planetária. E dos felizes para os celestes, também vai ocorrer outra transição planetária. Ok? Então, uma segunda situação de migração. O rapazinho está ali, ó, no meio do provas e expiações para a regeneração. Então, ele está se transformando no período da transição planetária, que é esse período que está acontecendo agora. Então, como ele está se transformando durante a transição, ele não vai receber convite nenhum para migrar para o mundo de regeneração. O que vai acontecer? Ele vai desencarnar e vai voltar para continuar a compor essa humanidade regenerada. Então ele vai ter a oportunidade de se melhorando gradativamente. Então não quer dizer que ele vai ser já de mundo de regeneração, porque isso vai ser um processo. A gente está pensando assim, olha, está vindo gente para cá, o mundo de regeneração já se transforma e acabou. Não. É a nossa transformação gradativa nesse encarna e desencarna. Se você já está na proposta do bem, da melhoria, você já entendeu o que precisa fazer, qual é a sua tarefa aqui, quais são os seus propósitos, você vai desencarnar e vai ter a oportunidade de retornar de novo para cá para trabalhar nos processos da regeneração planetária. Você vai evoluindo junto com o próprio planeta. Okay? Então a oportunidade está sendo dada para todos nós. Okay? Bom, vamos lá, continuar. Então, quem está compondo o planeta Terra hoje? A gente tem os seres primitivos que são muito poucos. Muito poucos. É uma torneirinha pequena. Tá? Os bons impulsionando o progresso da humanidade estão pingando de vez em quando. Tem gente por aí vindo. Então eles vão aparecer gradativamente. Não pode vir de uma vez só, senão a gente vai fazer a mesma coisa que fizemos com Jesus. Então eles vão aparecer em pontos estratégicos, mas eles estão vindo, tá? O conta-gota são os endurecidos não tocados pelo bem. Esse está pingando de conta-gota. A gente vai pensar assim, mas como que está vindo endurecidos, não tocados pelo bem, de conta-gota? A gente está vendo tanta violência, tanta maldade, mas não são esses. Tá? O que são os maus tentando melhorar. Esse está vindo de bacia para cá. De bacia. Se a gente não se achar nessa bacia, a gente vai ter que resolver a questão do nosso orgulho, né? Porque a gente também está fazendo parte dessa bacia dos maus tentando melhorar. Porque a gente não é tão bonzinho assim. É só vir pisar no nosso carro, nos aborrecer, a gente vira aqueles bichinhos
já começa a mostrar quem nós somos. Então nós não somos tão bonzinhos assim. Nós estamos tentando nos melhorar gradativamente. Okay? Então esses seres, então nesse processo, estão reencarnando muitos aqui. Tem seres endurecidos? Tem. Mas tem seres vindo aqui com a oportunidade de se melhorar. Está sendo oferecido para todos. Para todos. Por isso que a humanidade encarnada aumentou muito. Por quê? Porque está sendo permitido a chance da sua modificação. Porque os que não se modificarem não reencarnarão mais aqui. Porque o planeta está no processo de transição, ele está indo para uma outra faixa de vibração, para uma outra faixa de humanidade. Quem não se enquadrar no padrão do bem vai emigrar para outro planeta. Não é rebaixamento, não. Você vai para um planeta compatível com o seu grau evolutivo. Então você não regrediu, você manteve no mesmo padrão. O planeta evoluiu, você não acompanhou, então você fica no planeta compatível com a sua evolução. Tudo bem até aí? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá bom? Bom, então o funil está acontecendo, a peneira está acontecendo. O Evangelho fala da porta larga e da porta estreita. A porta larga é fácil de entrar, porque a gente vê aí os prazeres do mundo, os convites materiais que vão chegando e a gente vai se deixando levar. E a parte espiritual a gente vai deixando para depois. Só que isso está funilando. Alguns vão passar e outros não irão. Vai ter que esperar mais um tempo. Ok? Então, o que vai acontecer? Movimentos catalisadores que vão aumentar durante a transição. São movimentos que vão levar as pessoas a saírem da sua indiferença, a se movimentarem, porque a vida vai cutucar em vários pontos. Ela vai nos levar a buscar a questão da espiritualidade. Porque dentro de nós a gente tem redes neurais que a gente capta as sensações externas, mas a gente tem redes neurais internas que buscam despertar da nossa consciência para a espiritualidade superior. Então nós vamos ser levados para isso. Nós vamos ser chamados para isso. Então o convite vai vir. Por isso que no Evangelho diz: muitos serão os chamados e poucos os escolhidos. É o convite vem para todos. Agora quem vai escolher fica. A escolha sempre nós. Então vai acontecer esses movimentos que eles vão sacudir os nossos interesses. Vão testar a nossa fé, vão testar o nosso propósito no bem, vão nos desafiar para ver se a gente está firme, se a gente não está, se a gente está um vaso frágil. Então, essas situações vão verificar o quanto nós temos de resistência espiritual. Então, tem muitos que dizem assim, que são bonzinhos, que fazem coisas boas para as pessoas, mas na realidade, pode ser que não seja isso. Então, ele vai ser levado às situações para ele mostrar que realmente ele está no caminho certo. Então, a gente vai querer desenvolver, por exemplo, uma virtude da paciência. Como é que eu vou desenvolver a virtude da paciência? Não é ouvindo palestra nem lendo livro. Temos relacionamentos. Então você vai se relacionar com pessoas que vão tirar você da paciência. Você está desenvolvendo a virtude da paciência. Então
Então vamos ver se você está no caminho certo. Se você está pronto para isso. Se você não tiver, se a gente não passou no teste, o teste volta de novo. Então, esses movimentos vão acontecer. E vão acontecer também esses movimentos em nível de sociedade. Nível de sociedade. A gente já viu o Covid, que levou as pessoas a terem que fazer uma reflexão para entender a vida, mudar muitos valores, muitas coisas. Teve gente que entendeu a mensagem, teve gente que não entendeu a mensagem. Então, outros movimentos vão acontecer. E vão acontecer movimentos de falsos profetas, que vão aparecer, mostrar que eu sou enviado do Cristo, que eu tenho o dom disso, que eu sou o melhor de tudo, eu sou intermediário do mundo espiritual. Se a gente não tem o conhecimento e o entendimento, a gente vai se deixar cair por esses falsos profetas e por essas ideias renovadas que na realidade não estão renovando nada, estão aprisionando as pessoas. E as correntes das sombras, elas estão trabalhando para o medo, para a insegurança, para a violência. Elas estão instigando isso. E a humanidade vai ficando apavorada por tudo isso. Mas o propósito é esse. E quando você entra na frequência do medo, da angústia, da preocupação, você sai da frequência da luz. E saindo da frequência da luz, a gente se distancia do nosso propósito de vida. E o objetivo é esse. Tá? Então nós vamos ter que encontrar aí o caminho do meio. Então na questão 178 diz assim: pode os espíritos encarnar um mundo relativamente inferior ao outro, onde já viveram? Vou no relógio. Sim, quando em missão, com o objetivo de auxiliar no progresso. Então, o que eu falei, você volta para o mundo mais inferior, não por punição, mas por missão. Você vai se ajudar e ajudar aquele planeta na evolução, porque você tem mais conhecimento do que os habitantes que estão lá. E o orgulhoso vai se sentir mais orgulhoso, né? Eu conheço mais do que os que estão ali e vem para cá. Agora vai ter também as migrações coletivas que vão acontecer. Quantidade de gente desencarna, quantidade de gente encarna. Essas ondas migratórias vão acontecer muito agora durante a transição, para mundos mais atrasados, porque eles estão fazendo uma limpeza. A gente acha que o plano espiritual perdeu o comando da Terra, mas não perderam, não. Eles sabem muito bem o que está acontecendo. Quem está se perdendo somos nós aqui. Então muitos vão desencarnar e não voltam mais para cá. Não tem mais espaço para ficar aqui. Tá? E vai ser obrigatória essa desencarnação para certos espíritos. Não vão poder escolher. Tá? Porque o planeta está em transformação para melhor. Ele vai subir um degrau na escala evolutiva dos mundos. Tudo bem, gente? Então vamos aqui. Tem o espírito a faculdade de escolher o mundo onde possa habitar? Isso é uma questão muito clara do Deus existe. Nem sempre pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele. Pode até obter se merecer. Porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau de elevação deles. Pedir, você pode pedir para ir para um mundo melhor. Agora, você tem condição de ir? Não sei se vocês lembram do livro Nosso Lar. Tinha uma mãe, quando o André Luiz foi fazer uma entrevista com o ministro Clarencio, ele foi junto com uma senhora, que ela pediu para ser protetora dos filhos encarnados. Só que ela não tinha praticamente quase nada de bônus horas de trabalho. Em todos os lugares que ela trabalhou,
nenhum serviu, porque ela gostava de cuidar do doente, ela não gostava de cuidar de pessoas que eram revoltadas. Aí ele tirou ela do contato com as pessoas, colocou no departamento para cuidar dos papéis, da organização do serviço. Não gostou do chefe, porque o chefe era muito exigente. E o que ela foi fazer? Ela foi estacionar nos campos de repouso. Saiu, não deu satisfação para ninguém e foi descansar nos campos de repouso da colônia consular. Ou seja, foi fazer mais nada. E ela queria ser protetora dos filhos que estavam canados. Veja como é que pode. Né? Então não tem merecimento para isso. Não tem condição para isso. Né? Para a gente também ter essa solicitação, eu preciso ter condição para poder fazer esses pedidos posteriormente. Né? A gente não tem isso. Por isso que a gente precisa ter muito serviço também. Aí a bandeira do Espiritismo é fora da caridade, não há salvação. Então a bandeira é essa. Vamos lá. Então, até agora, na atualidade, nos tempos de transição. Então a gente tem a Terra com seres amarelinhos, que é do mundo de regeneração. Já tem gente aqui do mundo de regeneração habitando aqui, que a gente chama de cristal, índigo, os nomes que a gente vai dando aí, não tem nada a ver, são seres que estão vindo de mundos de regeneração, que têm condições, estão mais avançados do que nós, porque já foram para o mundo de regeneração. Então, quando eles vêm para cá, eles se destacam muito em relação a nós, porque eles já conseguiram o ingresso no mundo de regeneração. Então, a gente acha que são assim seres extremamente iluminados. Não, eles só estão no patamar evolutivo acima de nós. Então, o planeta tem alguns elementos ainda no mundo primitivo, os elementos do mundo de provas e expiações, alguns seres mínimos, tá? De mundos celestiais, já começando a lidar por aqui para ajudar. E no mundo de regeneração, os seres que estão lá, que é o amarelinho, que é o mundo de regeneração, também acontece a transição lá de seres de mundos celestes, e vem para o mundo de regeneração também. Tudo acontece, o que acontece aqui acontece com os outros, mais superiores. Esses elementos amarelinhos que estão no mundo de regeneração, eles não estão conseguindo acompanhar o processo evolutivo do mundo de regeneração. Como diz o Livro dos Espíritos, eles podem migrar para o mundo mais inferior para ajudar o quê? Na elevação desse mundo. Então, muitos seres do mundo de regeneração estão saindo desse planeta de regeneração e vindo para o mundo de provas e expiações. Esses são a geração nova. É a geração nova. Que a gente acha que eles são extremamente diferentes. Eles estão saindo de lá para ajudar a missão aqui, para a transformação da humanidade. Então, já é o mundo de regeneração? Não é ainda. Eles já estão vindo aqui. Tem os daqui que estão melhorando, que desencarnam e vão voltar também. E nesse processo, junto com aqueles que estão vindo de mundos mais celestiais, que também vão encarnar aqui, a transição vai acontecendo para um mundo melhor. E os que não se enquadrarem no molde novo, não reencarnam mais aqui. Então, esse processo da humanidade regenerada, ele ainda vai levar um bom tempo. Porque vai ter esse ciclo. Encarna, desencarna, volta de novo, e vai se renovando lá, e vai se renovando aqui. Até o bem prevalecer. O
bem e o mal estarem em equilíbrio, porque o mal no mundo de regeneração ainda existe. Só que não com as crueldades que a gente vê no mundo de provas e expiações. Mas o bem e o mal já estarão em equilíbrio. Nos mundos felizes e ditosos, o bem prevalece sobre o mal. E nos mundos celestiais, só o bem prevalece. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Então a gente acha que no mundo de regeneração, que acabou o mal. Não vai ter mais maldade nenhuma. Vai ter. Mas a maldade, ela vai ser de uma conotação um pouco diferenciada. Tá? Não vai ser com essas crueldades que a gente vê. Então, não é uma coisa mirabolante, é uma coisa que vai acontecendo gradativamente. A gente vai se transformando, a gente vai melhorando, a gente vai se modificando, a gente vai diminuindo, né, os nossos orgulhos, as nossas vaidades, o nosso egoísmo. A gente vai nos controlando mais emocionalmente e a gente vai fazendo a caminhada. Até desencarna, volta de novo, vai se aprimorando de novo, vão melhorando, até que a geração nova já compôs o planeta. Ele já subiu a categoria de regeneração. Então não é essa que está aqui que já vai transformar em regeneração, não. Ela está vindo para dar esse avanço que a gente precisa. Como aconteceu no mundo primitivo para o mundo de provas e expiações. Tudo bem? Então, quando a Terra subirá a categoria de mundo de regeneração, fundação de instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras. A gente já vê núcleos disso, né? Proteção ao idoso, proteção aos animais, proteção à natureza. Já tem caminhos nesse sentido. Leis penais impregnadas de sentimentos mais humanos. As leis, a justiça vai mudar. Ela vai ter que ser mais espiritualizada, vamos dizer assim. Existem pontos do planeta que já é assim? Mas existem lugares que ainda não são. Ok? Enfraquecimento dos preconceitos de raças. Vamos nos olhar todos como irmãos. Supressão de barreiras que separam os povos. Ou seja, não vai ter guerra. A gente tem guerra porque a gente acredita que somos donos das nossas terras e das dos outros. Como se a terra fosse propriedade nossa. Se esses seres que estão promovendo a guerra percebessem que com a inteligência que eles têm, mas não tem espiritualidade, eles não estariam fazendo isso. Porque eles sabem das consequências que vai ter por conta dessas atitudes. É um resgate coletivo que terão posteriormente. Repulsão às ideias materialistas. Fortalecimento dos movimentos em prol da conservação da natureza. Olhando só isso, a gente acha que vai acontecer já nessa geração? Nós nos transformarmos no mundo de regeneração? Então vai vir muita gente ainda para cá, e nós também vamos se encarnar, voltar de novo, para nos renovar e ajudar o planeta nessa transição. Se a gente quiser. Se a gente não quiser, a gente migra para mundos de provas e expiações e continuamos lá. Porque a gente tem mundo de provas e expiações bebê, criança, adolescente, adulto, idoso. Então a gente migra para o mundo de provas e expiações mais velhinho, para a gente conseguir melhorar mais um pouco. E vamos para o mundo de regeneração. Muito provável, aqueles que estão no mundo de regeneração estão no mundo de regeneração bebê ainda. Não conseguiram ainda se adaptar bem para cá. Mas eles são muito melhores do que nós. Eles já avançaram. Nós ainda não avançamos para o mundo de regeneração. Por isso as diferenças que existem. Essa é a geração nova que a gente está vendo aí. Tá bom? É isso, gente. Obrigada por vocês terem ouvido. Se alguém quiser fazer uma pergunta, estou à disposição. Se não entenderam alguma coisa, pergunte.
coisa assim, né, que ainda vai... Esse daí é um cronograma se fosse um mundo regenerado, né? Mas isso ainda está muito longe. Não é essa data que eles ficam povoando por aí, né? Tem uma palestra que é quem são os regenerados. Os regenerados tem tudo a ver com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de Sede Perfeitos, o homem de bem. Se a gente pegasse o homem de bem e a gente começasse a ver se eu consigo ser alguma daquelas frases que está lá, já é um avanço. Porque ele disse que aquilo é só algumas, tem muito mais. As características do homem de bem. Se eu conseguir me enquadrar em uma delas ali, já é um avanço. Isso é um livro, né? É. Oi? Não, o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Sempre Perfeitos. O homem de bem. É lá que a gente não vai com uma perfeição. É uma perfeição relativa, mas nós vamos. O caminho de nós é para lá. Então lá tem Sede Perfeitos. O capítulo é Sede Perfeitos. Então, qual é o meu caminho? Como é que eu vou me transformar no homem de bem? Quando me transformar no homem de bem, a regeneração aconteceu. Porque a regeneração não é fora, a regeneração é dentro. É dentro da gente, não é fora. A vida muda fora quando eu mudo dentro. Se eu não mudar dentro, a vida não muda fora. A gente quer mudança externa, mas você não muda nada na sua vida. Você faz sempre tudo a mesma coisa, sempre do mesmo jeito. Como é que você vai ter uma mudança fora? Então é a mudança interna. Quando a humanidade mudar interiormente, o mundo muda exteriormente. Aí a gente fala assim, mas eu não mudo porque fulano não muda, eu não faço isso porque fulano não faz, e assim ninguém faz. Então eu tenho que fazer. Porque o dia que eu desencarnar, é eu ou eu. Eu ou eu. Então eu tenho que resolver a minha situação. Não vou carregar ninguém junto. Então a gente precisa ter essa consciência agora desse trabalho que a gente precisa fazer. Porque às vezes a gente quer uma cura externa, a gente quer uma cura na nossa vida, a gente quer uma cura com um parente, a gente quer melhorar a nossa situação financeira, a gente quer um emprego melhor, a gente quer. É um direito nosso de querer. Mas o quanto, quando eu recebo uma melhoria, quanto eu estou fazendo com ela? O que eu faço com aquela cura que eu recebi? O que eu faço com aquela bênção que eu recebi? Eu vou voltar de novo para a condição de pedinte, de mendigo espiritual, para pedir de novo? Vou ficar pedindo eternamente? Ou eu vou fazer alguma coisa para mudar e para ajudar os outros que também estão chegando, que estão vindo na mesma condição que eu vim, que precisam de ajuda? Aí eu vou tornar um trabalhador da Senhora do Pai, para ajudar os outros que estão vindo. Senão você vem para a casa espírita, todo religioso, senta na sua cadeirinha, toda quarta-feira, né? Senta aí para receber. Quando a gente vai dar, o Evangelho diz, é dando, e quando a gente doa, quando a gente faz o bem do outro, a gente se vincula espiritualmente com os seres que estão ligados àquelas pessoas, que ajudam aquelas pessoas, às vezes um pai, uma mãe, um irmão, você fica vinculado, porque você está ajudando, eles são gratos. Quando você precisa, eles vêm ajudar-se. São os laços de simpatia que a gente vai ampliando, não só entre encarnados, mas também entre desencarnados. Agora, se eu faço mal e prejudico o outro, eu crio laços de antipatia e crio com esses seres que também estão vinculados. Se são seres que não sabem perdoar,
são vingativos, maldosos. Aí às vezes a gente diz assim, não sei por que minha vida não vai para frente. Puseram meu nome lá no primeiro trabalho que colocaram na esquina. Né? Não é. É os vínculos que a gente foi criando. Por isso que o Evangelho fala. Perdoar, amar. São os caminhos. Tá bom, gente? Mais alguma dúvida? Obrigada mais uma vez. Obrigada.